Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam me ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que assusta muita gente, chamado de morte, né? Morte física, que é a separação do corpo físico para nós espíritas, da alma do corpo físico para o mundo espiritual. Né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria deixar um recado para que vocês e todos nós reflitamos sobre o que está acontecendo no planeta Terra nesse momento. Essa pandemia, né, que está acontecendo no planeta Terra. Para nós, né, que somos espíritas, entendemos bastante do que se trata. Mas para muita gente é um sofrimento muito grande. E aí eu queria deixar em forma de música um recado para a gente. Ela diz o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E por aí vai, por aí vai. Tudo passa, tudo sempre passará. Já dizia nosso querido irmão Chico Xavier. Essa pandemia, né, embora esteja causando um sofrimento muito grande para muita gente, para muitas famílias, ela está nos ensinando muita coisa. Nos ensinando que precisamos amar os nossos irmãos, independentemente de cor, de sexo, independentemente de ser rico, de ser dotado de riqueza, seja lá o que for, de nacionalidade, qualquer coisa, seja o que for. E a gente precisa amar uns aos outros. É o primeiro ensinamento. Né? E precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber esse recado de Deus. Nós, espíritas, entendemos, mas muitos estão sofrendo com isso e pedimos a Jesus Cristo que tenha piedade dessas pessoas. Né? Primeiro, né, nós precisamos viver o que os outros estão vivendo, sentir o que os outros estão sentindo, para depois sentir os nossos sentimentos. Esse é o grande recado de Deus nesse momento. Bom, vamos falar sobre o nosso tema. Vamos, né, primeiro definir, como nós aprendemos, o que é corpo físico, o que é perispírito e o que é espírito, que nós entendemos ser uma alma encarnada, ou seja, uma alma, como diz o nosso Allan Kardec. O que é um espírito, quando está no corpo físico, é uma alma. Né? Então ele diferencia o espírito da alma dessa forma, dizendo que a alma é o espírito encarnado. E quando desencarnado, ele é chamado simplesmente de espírito. Tá certo? Porque nós compreendemos que o nosso corpo físico ele é formado, né, de matéria pura, densa, matéria densa. O perispírito é formado de matéria, mas uma matéria mais sutil. E o espírito não tem matéria. Né? Na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona de que é feito, qual é a essência do espírito. Os espíritos respondem que no dicionário da gente não tem a palavra para eles definirem, mas que matéria é que não é. Né? Nada é que não é. Então fica essa dúvida para a gente entender o que é o espírito. Não entendemos bem o que é, mas sabemos que nele mora a inteligência. Né? A inteligência que Deus criou e que temos que desenvolver. Essa é a nossa finalidade maior. Desenvolver a inteligência e a moral. É como eu digo para vocês, sempre falo, quando a gente sai de pertinho de Deus, Ele dá a gente, né, a função, né, de
enchermos duas malas, a mala da moralidade e a mala da intelectualidade. É sempre fácil encher a mala da intelectualidade, muito fácil, porque ela estimula até o orgulho. Ah, eu sou formado em Harvard, ah, eu tenho um doutorado em não sei o quê, né? Muito fácil. Então, é complicado para a gente entender que é necessário, né, adiantar a intelectualidade, porque ela estimula, ela puxa, ela alça a mala da moral. Mas que nós não esqueçamos de que a moral, ela é a mais importante. É a finalidade maior. Porque na moralidade mora o amor. O amor é o principal objetivo das nossas vidas espirituais. A gente precisa alcançar o amor que Deus está nos ensinando de uma forma mais rápida possível. Embora a gente comece no átomo e o amor já começa nele, incrível, né? Mas começa no átomo. No átomo a gente tem as partes, né, positivas e negativas, os átomos negativos e os átomos positivos, e eles se atraem eletronicamente. É uma atração material? É, mas é o início do amor. É o início da atração, da afinidade universal. Começa no átomo. E aí a gente vai evoluindo, esse amor vai evoluindo, né? Evoluindo, e passa a transparecer através das plantas. Quando a gente senta perto de uma árvore frondosa, ela diz assim: ó, eu amo vocês da forma que eu entendo o amor, através das minhas folhas, da minha energia vital. Aí a gente sente aquela sensação gostosa quando senta debaixo da sombra de uma árvore. Quando vai para o animal, esse amor se evidencia na minha cachorrinha, por exemplo. Eu tenho uma cachorrinha que ela olha para mim sorrindo e dizendo assim: eu entendo, porque é a energia que emana dela, dizendo: eu te amo. E ela também sabe que eu a amo, porque ela me procura e vai para todo canto comigo. É o amor em evolução, é o amor caminhando, até chegar no homem, que começa lá no homem de Neandertal, onde aí o amor, ele tem a iniciativa, né, de crescer infinitamente por si só. E aí a gente vai, quer dizer, por si só, que eu digo o espírito com essa vontade, né? E aí a gente vai, na medida que vai passando, aprendendo, exercitando esse amor, a gente vai aprendendo a amar, né? Hoje a gente já tem uma ideia do amor bem mais próxima do que o que tínhamos quando éramos o homem de Neandertal, é óbvio. E Deus nos dá, veja a maravilha de Deus, as oportunidades de amar através das plantas, através dos animais, através das nossas famílias. Quando amamos os nossos filhos, amamos os nossos parentes, amigos, a gente começa a aprender o que é o amor. Mas a gente ainda está muito longe desse amor que Deus nos propõe. É muito longe ainda, né? Mas, voltando ao desencarne, quando a gente está desencarnado, a gente vai para o corpo físico, né, encarnar, e o perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, porque não tem nada que seja, como eu disse sempre, estanque. Isso aqui acaba, aqui começa outro. Não, não existe isso. Isso aqui acaba e continua até chegar no outro. Nós não chegamos a 10 sem passar pelo 2, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9. E pior, entre 1 e 2, a gente aprende isso em matemática, existe um infinito a ser percorrido. Não é verdade? Então nada é estanque.
Nada se confunde. Se a gente misturar óleo com água, vai se misturar? Não, não se mistura. Mas se a gente misturar álcool com água, se mistura? Mistura. Né? Então a gente tem que ter coisas compatíveis para que se misturem. E o perispírito é assim. A gente não pode misturar, né, corpo físico diretamente com o espírito, porque é algo imaterial. Então Deus criou o perispírito para que houvesse essa intermediação entre corpo e espírito. Então é através do perispírito que o espírito envia as ordens, as mensagens, para o corpo físico executar o que ele está querendo. O que estamos fazendo aqui agora é exatamente uma ordem espiritual, uma vontade espiritual, para que a gente converse e transmita o que o espírito está sentindo. Entendeu? Então o espírito, né, ele se manifesta mentalmente através do corpo físico. Por isso nós temos espírito, quando encarnado, perispírito e corpo físico. Os três interagem de uma forma harmônica entre si. O espírito emite para o corpo emite para fora. Ao contrário também acontece. Vem de fora a informação, o corpo, através dos neurônios, através dos sistemas nervosos, passa para o espírito, passando primeiro pelo perispírito. Tá? Então é um vai e vem de informação que o espírito vivencia quando encarnado. Tá certo? Então quando ele encarna, ele vai para o corpo físico, habitando célula a célula, partícula a partícula, preenche todo o corpo físico. Tá? O perispírito está em todo o nosso corpo físico. E quando desencarna, é o contrário. Vai saindo molécula por molécula do nosso corpo físico até chegar na última molécula a ser desprendida. Tá certo? Então, na pergunta 154, quando ele diz assim: o corpo ou a alma sente alguma dor no momento da morte? Os espíritos dizem não. Os sofrimentos às vezes ocorrem no momento da morte, são aqueles, para alguns, uma alegria para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio, ou seja, da sua prisão. Né? E na morte natural, a que acontece pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem se dar conta disso. É como um foco de luz que se apaga por falta de suprimento. Ou seja, na morte física, né, por essa pergunta, a pergunta 154, o corpo, o espírito, ao se desprender do corpo físico, não sente dor, não sente nada. É um alívio, é como se fosse uma felicidade se desligar de uma prisão. Né? E mais tarde a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas, a princípio, essa é a visão dos espíritos para Kardec, que ele dá para Kardec. A separação se opera instantaneamente? A outra pergunta. E por transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o retinham no corpo físico. Eles se desatam, não se quebram. Então observe que existe o entrelaçamento entre perispírito e corpo físico. E isso não se dá de uma forma brusca. Isso se dá de uma forma lenta, gradual, e tem mais. Isso varia muito de espírito para espírito. Então, não é todo espírito que tem essa morte, como nós estamos dizendo aqui agora. Isso vai variar, a gente vai ver isso mais na frente. Tá certo? Quando o espírito está preso no corpo físico, a morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito.
Não é nem destruição do corpo, porque nada, gente, se destrói. Nada morre. Nada, bote isso na cabeça de vocês. Nada se destrói, nada morre. Ah, porque o corpo se destrói, o corpo morre. Negativo. Morrer, na ideia que nós temos, é acabar de uma vez por todas, nunca mais a gente vai ver. Mas não, o corpo físico, ele se transforma, como tudo na vida. A matéria se transforma. Ela não é um corpo físico com a aparência que tinha, mas ele se transforma em matéria diferente, né? Em cinza, em pó, que é carbono. Então, essa morte, entre aspas, essa destruição do corpo, ela não é uma forma correta da gente entender. Destruição de nada existe, né? Existe essa transformação. De acordo com o nosso viver, a nossa vivência aqui na Terra, essa passagem, né, ela é mais fácil ou mais difícil de acordo com a forma que nós vivemos aqui na Terra. Se eu vivo de uma forma extremamente sensual, se eu vivo de uma forma extremamente, né, amoral, não exercito a intelectualidade, não exercito o amor ao próximo, a caridade, como Jesus nos ensinou, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Isso, gente, gradua, vai de espírito para espírito, essa sensação, né? Então, quanto mais a gente entender que precisa, para um bom morrer, um bom viver, é muito melhor para a gente. Então, quanto mais vivermos bem, entre aspas, que é viver bem, praticando o amor. Aquilo que eu falei no início. A finalidade maior das nossas vidas é a prática do amor, a prática da caridade. Então, se a gente fizer isso, a gente está fazendo, né, o que Deus nos mandou fazer. Deu recado através dos mestres espirituais para que a gente possa fazer. Jesus foi o mestre maior. E ele disse: fora da caridade não tem salvação. Ame aos vossos irmãos como eu vos amei. É assim que ele dá o recado para a gente. Se ele, né, pudesse estar presente, vivenciando hoje, né, enquanto corpo físico, ele estaria dizendo a mesma coisa. Ame como eu vos amei. Tá certo? Na pergunta 156 do Livro dos Espíritos, tem lá assim: a separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica? Pode ocorrer antes da cessação da vida orgânica? Hoje em dia, a medicina, né, só considera a morte, que alguém já morreu, quando existe morte encefálica. Ou seja, acabou, cessou a atividade física orgânica. Antes disso, não. Porque os espíritos, muitas vezes, se mantêm ligados ao corpo físico, em coma, por exemplo. Alguns espíritos, mesmo em coma, trabalham até no mundo espiritual, né? Então, é interessante a gente saber que essa vida orgânica cessa quando o espírito sai, né, do corpo, desse corpo. Mas é considerada a morte quando todas as funções orgânicas cessam definitivamente. Tá? Existem algumas situações que as pessoas são enterradas vivas e morrem dentro da cova. Infelizmente, isso ainda acontece, né? Para algumas almas elevadas, isso não é problema, mas para algumas outras é um problema sério. Tá certo? Então, existem mortes, né, que a gente pode chamar de morte natural. O que é a morte natural?
quando a gente encarna, o corpo físico vai absorvendo o espírito aos poucos. E ele só é considerado encarnado, vocês sabem disso, após 7, 8 anos de idade. Então, nesse momento, a gente começa a dizer que o espírito está encarnado, completamente. Mas antes dessa etapa, né, a gente vivencia o mundo espiritual por muitas vezes e com muito mais frequência. Para vocês terem uma ideia, os neurônios de uma criança, eles só se formam definitivamente após os 4 anos de idade. Antes disso, ainda estão se formando os neurônios. E a criança não está encarnada completamente. Isso acontece, tem lá, né, no nosso lar, livro de André Luiz, crianças sendo levadas para o mundo espiritual quando desencarnam, né, depois dessa idade. Quando elas desencarnam depois dos 4 anos, os neurônios já formados, elas são crianças, né, no mundo encarnado. Elas estão vivenciando a encarnação naquele momento de criança. E aí, quando desencarnam, depois dos 4 anos, são levadas para o mundo espiritual como crianças. Mas se elas desencarnarem antes dos 4 anos de idade, ou seja, antes da formação dos neurônios, o que é que vai acontecer? Ela vai desencarnar como o adulto que ela era. Porque não houve ainda tempo de encarnar, entre aspas, definitivamente naquele corpo. Então o espírito vai sair do corpo físico como adulto que ele era antes de reencarnar. E isso quer dizer o seguinte: a gente vivencia, quando criança, o mundo espiritual muito mais do que quando adultos. Porque a gente ainda está vivendo o mundo espiritual. Ainda não está encarnado, né, devidamente, completamente. A mesma coisa acontece, bem parecido, quando a gente está perto de desencarnar, na idade avançada, já idosa. Então, observe que o idoso, na medida que vai envelhecendo, vai tendo a sensação de estar mais liberto do corpo físico, né? Esse corpo físico vai envelhecendo, vai perdendo a energia e o espírito vai se libertando aos poucos. Isso é o que acontece normalmente, né? Normalmente, na morte física natural. Até que ele chega num momento em que se desprende completamente pela morte física. E isso se dá de uma forma bem natural, né? E sobrevém, com certeza, pelo esgotamento dos órgãos, né, materiais, dos órgãos físicos. Tá certo? É uma morte natural. Tá? Na pergunta 159, Kardec questiona os espíritos, dizendo o seguinte: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Eles respondem: isso depende. Se fizestes o mal com o desejo de fazê-lo, vos envergonhareis de tê-lo feito num primeiro momento. Né? Para o justo é bem diferente. É como alívio de um grande peso, porque não teme olhar indagador. É óbvio, quando nós desencarnamos, tudo vem à mente de uma hora para outra, né? E dependendo do nosso estágio evolutivo, isso vai avançando vidas e vidas passadas. Nós vamos nos lembrando das vidas passadas de acordo com o nosso estágio evolutivo. E aí nos questionamos: meu Deus, será que eu realmente fiz o bem ou fiz o mal? Será que eu ajudei ou desajudei? Será que eu fui egoísta em algum momento? Né? E aí, continuando na pergunta 160, Kardec pergunta aos espíritos: o que o espírito encontra imediatamente
aqueles que conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele? Será que isso acontece? Os espíritos respondem: sim. De acordo com a afeição que havia entre eles, muitas vezes vêm recebê-lo na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se desprender das faixas da matéria. Não sei se vocês leram o livro Obreiros da Vida Eterna, onde Dimas ele é ajudado quando está desencarnando pela equipe de André Luiz, que vai até a casa dele ajudar no desenlace dele. Leiam, né, para explicar melhor, entenderem melhor essa situação do desenlace, quando o merecimento, né, acontece para nós sermos servidos pelos espíritos superiores. Então, eles dão um passe, né, tirando as energias deletérias, afastando os espíritos que impedem o desenlace natural e ajudam no que é possível o desenlace de cimas. E eles continuam, né, no mundo encarnado, no mundo desencarnado, ajudando eles, conduzindo o espírito após o desenlace para conduzi-lo ao lugar onde eles precisam levá-lo. Então, desencarnar, gente, por morte natural, é uma coisa maravilhosa, porque nós conseguimos, de alguma forma, nos desprendermos sem sofrimentos maiores. É maravilhoso. É claro que, como eu volto a dizer, tudo depende do nosso grau evolutivo. Se nós tivermos um grau evolutivo bastante elevado, menos sofrimento no desenlace, maior rapidez no desenlace. Quanto maior apego à matéria, maior dificuldade nós teremos. Tá certo? Então, na pergunta 169, nós conseguimos entender que os espíritos, de alguma forma, desencarnam de uma forma suave e tranquila. Mas existem, né, os desenlaces que são muitas vezes, vamos dizer assim, abruptos, né? Muito rápidos. E nem sempre é por acidente, tá? Nem sempre é por, vamos dizer assim, um tiro. Não é por acidente, é uma morte súbita, vamos dizer assim, natural. Ou ele cai por um ataque cardíaco, uma parada respiratória, alguma coisa assim, uma morte súbita, de modo geral. Nem sempre por acidente, né? Ou por alguém matando, Deus livre e guarde. Mas nessas mortes súbitas, ela faz com que as pessoas desencarnem, mas da mesma forma que as pessoas desencarnam por morte natural, as pessoas que morrem, né, que são submetidas a mortes súbitas, elas desencarnam também de uma forma gradual, de acordo com o processo evolutivo, de acordo com o apego que ela tem à matéria também. Então, quanto mais apegada à matéria, também nessas mortes súbitas, o desprendimento vai ser mais lento, né? Muito mais lento. E, com certeza, se tiver uma conduta moral ilibada, ela vai ser ajudada. Se não, vai ter problemas, né, terríveis nessa hora do desenlace. Tá certo? Então, gente, não tem como nós não imaginarmos que somos todos aprendizes dessa vida, né? Que precisamos todos, de alguma forma, aprender até morrer. Aprender a viver para aprender a morrer. Não é interessante? Então, quando nós vivemos bem, aprendemos a viver bem, nós passamos a viver uma vida maravilhosa. O bom pensar faz com que a gente seja feliz durante a vida. O bom pensar, na verdade, não é o bom pensar, eu vou beber, eu vou sair, eu vou curtir. Não. Isso é um bom pensar para os prazeres materiais. O bom pensar que eu estou falando
é o bom pensar na prática da caridade, na prática do amor ao próximo. É seguir o Evangelho, gente. Não tem para onde correr. Jesus nos ensinou, não tem jeito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como eu disse a vocês, ele vai além. Ele vai aos inimigos. Amai os vossos inimigos. Imagine que não é fácil a gente amar aquele que nos ama. Imagine amar os inimigos. Mas nós temos que fazer força para que isso aconteça. Para que quando a gente passe para o outro lado, a gente não encontre esses irmãos nos instigando ao mal, nos conduzindo a situações dificultosas, entrando nos nossos pensamentos. André Luiz não foi um espírito devastador, ruim, mau, perverso, não foi. Mas ele descuidou um pouco da religiosidade de Deus. E quando ele desencarnou, ele foi assediado pelos espíritos. Suicida, suicida. Né? Você imagine as pessoas que não fazem nada pelo bem, pelas outras pessoas, pelos irmãos, ou que fazem o mal com essas pessoas. Né? Então, desencarnar, gente, é uma coisa maravilhosa quando a gente moralmente é merecedor. É claro que não vamos aqui querer ser perfeitos. Não é a perfeição. A perfeição não existe na face da Terra. Mas a moral, dentro daquilo que nós podemos ser. Praticar o máximo possível dentro das nossas possibilidades. Não tem como ser diferente. Não tem como a gente buscar, né, ser feliz ou ter uma boa morte, entre aspas, se a gente não busca acontecer isso, fazer isso acontecer. Então, o maior problema nosso é o apego à matéria. A gente é muito apegado à matéria. E esse apego à matéria, gente, dificulta essa saída do perispírito. Por quê? Então, cientificamente falando, vamos entender. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas. Então, quando estamos unidos à matéria perispiritual com o corpo físico, a matéria do perispírito é atraída pela matéria do corpo físico. Isso é física. Não tem para onde correr. Então, na medida que a gente busca refinar esse perispírito, a gente vai entender que é necessário para que não haja essa afinidade, entre aspas, da matéria perispiritual com a matéria do corpo físico. Uma tem que estar bem diferente da outra para que aconteça aquilo que eu falei no início da nossa conversa, para que não haja compatibilidade. Nós temos que fugir da compatibilidade material. E a compatibilidade material no corpo físico é que nos prende a ele. Então, na hora do desenlace, nós estamos compatíveis com o nosso corpo material, porque não praticamos o bem, porque não buscamos evoluir, porque não buscamos refinar o nosso perispírito. E uma vez fazendo isso, a gente se distancia da matéria e, obviamente, o desenlace vai ficar bem mais tranquilo, porque não vai haver afinidade entre a nossa matéria física com o nosso perispírito. Eles vão se distanciar. Isso vai facilitar o desenlace. Vocês entenderam? Então, como é que faz isso? Como é que faz isso? Na medida que a gente vai praticando o bem, praticando a caridade, orando de uma forma costumeira, pensando no bem, praticando o bem, agindo no bem, porque não adianta só estudar, a gente tem que praticar. Quando a gente lê e se intelectualiza, a gente dá o primeiro passo. É interessante, não tenha dúvida. O intelecto é necessário, como eu disse no início, mas é preciso aplicar esse intelecto. É preciso aplicar o que a gente aprende no Evangelho. Porque senão não adianta ficar dizendo para o outro fazer. É muito fácil. Faça isso, faça aquilo outro, é fácil. Agora,
nós fazemos? Nós praticamos a caridade, a tolerância, o perdão com os nossos irmãos? Na medida que a gente faz isso, meus irmãos, a gente se distancia da matéria. A gente limpa perispiritualmente o nosso corpo. Limpa das matérias deletérias. E refina o perispírito. Por isso que, como eu disse a vocês no início, Jesus chegou perto de Deus e disse: eu e o Pai somos uno. Por que ele disse isso? Porque o perispírito dele era extremamente puro. Pouquíssima matéria. Então, ele pôde dizer que era compatível com Deus. Então, quando a gente é compatível com a matéria, ela não quer largar a gente de jeito nenhum. Nem vem que não tem, ela segura. E na hora do desenlace, a gente está preso a ela. Por um descaso das palavras de Jesus. Então, meus irmãos, somente para finalizar, nós precisamos praticar o mais rápido possível, entender que a vida continua depois da morte. Que a vida não é essa matéria que vivemos aqui agora. Nós não levamos nada material para o outro lado. A gente só leva para o outro lado a nossa mala da intelectualidade e da moralidade. Cheia ou não. A gente precisa, do outro lado, mostrar aos nossos irmãos, porque quando a gente chega lá, ele não pergunta se nós somos doutores, se somos formados em alguma coisa, Não. Ele pergunta o que você trouxe dentro da mala da moralidade e da intelectualidade. Não é? Vocês se lembram que o nosso irmão, Frederick Figner, que era diretor da FEB, ele fazia de tudo na FEB. Ele praticava, a caridade, ele comprava livros para a FEB, vendia, ele tinha dinheiro. E quando ele desencarnou, ele viu pessoas que eram do centro espírita mais iluminadas do que ele, e ele perguntou a Dr. Bezerra por que as outras pessoas estavam iluminadas e ele não. Bezerra disse: meu filho, você praticou o bem com o amor, por praticar, ou foi simplesmente técnico? Porque tem isso. A gente não pode ser somente técnico na doutrina espírita. Claro que a técnica ajuda, mas a técnica tem que ser associada com o amor. Não pode ser diferente. E aí a gente, quando desencarna, dizendo que era presidente de um centro espírita, que era diretor de não sei de onde, agindo somente com técnica. Não pode. A gente tem que agir com técnica, sim, aplicando as questões normativas, tudo certinho, mas sem desprezar o lado do amor, da caridade, da tolerância, da paciência e todas as virtudes que Jesus nos ensinou. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, como eu disse, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.